Simulado UERJ, questão 1, professora Késia, Química. O cientista Alexander Fleming, em 1928, descobriu acidentalmente a penicilina, um dos primeiros antibióticos criados. Em 1945, Fleming e outros 2 colegas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta e aplicação desse antibiótico. As penicilinas pertencem ao grupo dos beta-lactâmicos e a maioria das penicilinas são derivadas do ácido 6-aminopenicilânico. Sabendo que o ácido 6-aminopenicilânico apresenta 44,5% de carbono, 5,5% de hidrogênio, 13% de nitrogênio, 22% de oxigênio e 15% de enxofre, sua fórmula molecular será. Essa é uma questãozinha bem clássica da UERJ, né? Apesar de ser uma questão que é simples, ela dá bastante trabalho na parte matemática, então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, né, esses cálculos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso lembrar quando ele pede para achar a fórmula molecular é a questão que todas essas porcentagens que a questão ela está trazendo, essas porcentagens elas são em massa. Ou seja, é a quantidade de massa de fato que tem no composto de cada um desses elementos. Então, eu preciso calcular realmente para achar, seja a fórmula molecular ou seja a fórmula a mínima, quanto em mol isso traz, né, quanto que isso tem dentro do composto. Então, eu vou fazer isso para cada um desses elementos. Então, vamos começar pelo carbono. 1 mol de carbono tem 12 gramas. Se eu tenho 44,5 gramas, porque como eu disse, essa porcentagem é em massa, eu vou ter um número de mols de carbono de 3,7 mol. E eu vou fazer isso para todos os outros elementos. Hidrogênio, né, é o mais fácil, porque já que a massa do hidrogênio é 1, eu já posso afirmar que de hidrogênio eu vou ter 5,5 mol. Nitrogênio, 1 mol do nitrogênio, 14 gramas. 13 gramas, eu vou ter um número de mols de exatamente 0,9 mol do nitrogênio. Oxigênio, 1 mol de oxigênio, 16 gramas. 22 gramas, eu vou ter aí um número de mols de 1,3 mols. E por último, o enxofre. 1 mol de enxofre, 32 gramas. De enxofre eu tenho 15%, ou seja, tenho 15 gramas. Eu vou ter uma quantidade de mols aí de enxofre de 0,46 mol. Agora que eu tenho o número de mols de todos os elementos que fazem parte do composto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas quantidades de cada um dos elementos do carbono, né, que eu descobri que eu tenho 3,7, do hidrogênio, 5,5, do oxigênio, do nitrogênio, 0,9, oxigênio, 1,3 e o enxofre 0,46. Eu vou dividir esses valores que eu achei pela menor quantidade, pelo menor valor que eu tenho, que nesse caso é a quantidade de enxofre, que eu tenho, né, 0,46 mols de enxofre. Então, eu vou dividir todo mundo por 0,46. Todos os resultados que eu achei aí. Por isso que eu falei que dá trabalho na parte matemática, porque eu tenho, né, muita conta para fazer. Outra coisa, cuidado com as aproximações, né, para não fazer aproximar muito, e aí às vezes as fórmulas moleculares que eles colocam são muito próximas para poder, né, vocês caírem realmente nessas pegadinhas. Resolvendo aqui eu vou ter 8 de carbono, 12, 2, 3 e 1. Então, a minha fórmula molecular ela vai ser C8, H12, N2, O3, S, que me dá como resposta aí a letra
C. Ok.